Oi, pessoal, e aí? Vamos iniciar, mais um novo conteúdo, agora na unidade 5, a América antes dos europeus, página 112. Olha só, galerinha, vocês sabiam que muito antes, dos europeus chegarem aqui no continente americano, em 1492, o território já era habitado por diversos outros povos? A gente vive isso lá no sexto ano, Mas mesmo assim, muitos deles chegaram a formar civilizações cuja complexidade surpreendeu até mesmo aos europeus, a partir desses primeiros contatos. E ao longo do século, houve enorme redução dessa população indígena na América. Mas ainda há vários outros povos, aqui em toda a região da América, em todo o continente americano, que ainda lutam por a preservação de sua cultura. Então, gente, nessa unidade, nós vamos ver, vamos falar agora sobre os povos que vivem na América antes do século XV, os maias, os astecas e os incas. Nessa nossa videoaula de hoje, nós vamos falar a respeito disso. Olha, gente, diversos povos habitavam todo o continente americano ao longo do tempo, o que formava alguns deles, pequenos grupos ou comunidades, outros, até sociedades bastante organizadas, que formaram até impérios. É muito comum a gente ouvir falando, sobre esse período em algumas fontes históricas, falar sobre descobrimento da América, não é mesmo? Mas só que o que acontece? Se a gente parar para pensar do ponto de vista dos europeus, realmente foi uma descoberta. Mas, se nós pararmos para pensar na questão de como aqui a nossa região era habitada, não é uma descoberta, não é? Eles chegam, seria uma chegada dos europeus aqui no nosso continente. Hoje nós vamos falar, sobre os povos maias, agora a princípio. Então, quem foram os maias, Foi uma importante civilização que viveu aqui na Mesoamérica. Essa civilização, se estabeleceu na região onde hoje se situam os países da Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador e parte do México, na Península Yucatán. Os maias organizaram uma complexa estrutura urbana. Mais de 50 cidades e estados se dispunham nos centros cerimoniais onde se localizavam os templos, moradias e prédios do governo. Essas cidades eram governadas por líderes do poder religioso, além do poder político e administrativo. Os maias praticavam comércio, mas também a agricultura. Cultivavam principalmente o milho, a batata, tomate, mandioca, feijão, diversos tipos de fruta. O cacau era um produto muito importante cultivado por eles e suas sementes serviam até mesmo de moeda de troca. Eles utilizavam o cacau, a semente era a base para fazer uma bebida que era muito apreciada por os membros da nobreza. E também utilizado em rituais religiosos. Eram praticados ainda atividades relacionadas à realização de obras públicas, como a construção de templos e de estradas que compõem as cidades-estados maia. A cultura maia foi formada por influência de diversos povos da Mesoamérica. Os olmecas, por exemplo, viveram um período anterior aos maias, mas já construíram centros cerimoniais, praticavam comércio e produziam esculturas. A questão da religiosidade maia, os maias também eram politeístas, que é uma característica dessas civilizações mais antigas, gente? Eles cultuavam diversos deuses, associavam esses deuses aos fenômenos da natureza, como o dia, a noite, o sol, a chuva, a questão da fertilidade, tanto dos seres humanos, das mulheres e dos homens, como também da terra, entre outras coisas. Era comum que esses deuses fossem representados em objetos do cotidiano. Então, é muito comum a gente encontrar, esculturas, por exemplo, vasos, pinturas, seja o que for, que tenha sido um objeto decorrente da cultura maia, que tem essas representações desses deuses. E aí os povos maias, gente, passou por um processo de declínio e acabou sumindo. Ao longo dos anos, existem muitas hipóteses a respeito desse declínio. Se formulam, algumas dessas hipóteses vão dizer que foram catástrofes naturais que levaram ao declínio da civilização, porque diminuiu a alimentação, as colheitas, então com a escassez do alimento, os povos abandonaram as suas cidades, que acabou sendo dificultoso a produção dos alimentos. Devido à localização também, existia pouca terra fértil.
e também outros povos que acabaram invadindo a região. Então, dessa forma, aos poucos, os maias, né, se dispersaram e abandonaram suas antigas cidades. Apesar do declínio dessa civilização, ainda hoje é possível encontrar muitos descendentes dos povos maias. Pessoal, nessa imagem aí vocês estão vendo, né, um exemplo da escrita e do sistema numérico dos maias, que era baseado em símbolos e em sons. Tinha como base o número. E agora nós vamos falar, né, sobre os povos astecas, que habitaram a região onde hoje atualmente é situado o México, desde o início mais ou menos do século XIV. Eles migraram, né, de regiões ao norte desse local e fixaram-se nas terras próximas ao lago Texcoco, onde fundaram sua capital. A sociedade, dos astecas passaram por um período de grande expansão política e de fortalecimento militar. Eles eram conhecidos por suas tradições guerreiras. Eles deram início à conquista de outros povos, os quais eram obrigados a pagar tributos e fornecer-lhes trabalhadores. Os astecas formaram um império com uma organização política e social bem hierarquizada. A sociedade ela estava dividida entre nobres, guerreiros, sacerdotes e funcionários públicos. Depois desses, vinham a camada social constituída por comerciantes, artesãos, e depois, formada por a grande maioria da população, vinham os trabalhadores, aqueles que trabalhavam na agricultura, e quando era necessário também esses trabalhavam em obras públicas ou como soldados em épocas de guerra. O modo de vida dos astecas, a atividade fundamental desse povo era a agricultura, para o qual desenvolveram diversas técnicas, e aperfeiçoaram a produção, o que facilitou o cultivo de alimento no território do Império. Situada, próximo ao lago e pântanos, eles elaboraram um sistema chamado de Tinapá, que consistia na produção de ilhas artificiais utilizadas como campo de cultivo. Vocês podem ver aí na imagem, um exemplo de como seria. A estrutura urbana e o comércio também se desenvolveram significativamente. Em grandes cidades, que chegou a ter cerca de 300 mil habitantes, existiam mercados com intensa variedade de produtos. Agora, sobre a relação dos fenômenos da natureza e o tempo cíclico. Os astecas, assim como muitos outros povos da Mesoamérica, também cultuavam diversos deuses, sendo caracterizados como religiões politeístas, principalmente relacionando esses deuses aos elementos e aos fenômenos da natureza, igual os maias, como a gente já falou, pessoal? Para agradar esses deuses e pedir boas colheitas, eles realizavam oferendas que podiam mesmo, até envolver rituais de sacrifício humanos. É muito comum a gente até ver, gente, em filmes, quando está falando desses povos, sempre apresentar alguma cena com relação a ritual de sacrifício humano. E a concepção, de mundo deles era cíclica. O que quer dizer isso? Eles acreditavam, os astecas, que o tempo era dividido em eras e elas se renovavam após determinado período. Nós, na atualidade, nós estudamos a história linear. Ela segue o seu ritmo, certo? Para eles é como se a cada período de um acontecimento, eles retornassem, depois de um determinado período, aquele acontecimento iria retornar a acontecer, certo, gente? Agora nós vamos para outro povo. Outro povo que viveu na região da Mesoamérica foram os povos incas, que formaram um império na região da Cordilheira dos Andes, onde hoje, atualmente está localizado o Equador, Peru, Bolívia, Chile e a Argentina. A partir do século XIII, eles passaram a dominar os povos que viviam na região por meio de acordos e da imposição do pagamento de tributos. O sistema de governo do povo inca, era centralizado nas mãos de um imperador, que assumiu o título de Filho do Sol. A sede do império situava-se na cidade de Cusco, atual Peru. Quanto às crenças, além de cultuarem divindades relacionadas à natureza, os incas reverenciavam o deus criador, chamado de Viracocha. A vida nos Andes, na agricultura, A agricultura inca era o principal produto de cultivo
deles eram a batata, mas eram cultivados também o milho, a quinoa, a batata doce, abacate, feijão, tomate, vagem, algodão, entre outros, né, tipos de cultivos. Como o relevo da região andina é bastante acidentado, os incas desenvolveram terraços nas cordilheiras, que formavam superfícies planas para o plantio. Vocês podem ver aí na imagem, gente. Dedicavam-se também ao cultivo de atividade pastoril, com a criação de lhamas e alpacas, que vocês vão ver logo mais à frente, que além de fornecer, não é, o leite, a lã, a carne, serviam também como meio de transporte. Os incas não desenvolveram formas de escrita, como os maias e os astecas. No entanto, criaram um sistema de registro de quantidades numéricas, o quipo. Os quipos eram artefatos nas cores e tamanhos variados que apresentavam os símbolos e valores unitários ou dezenas. Assim, eles podiam, né, organizar a questão da produção agrícola, registrar os aspectos demográficos e controlar também os tributos. Aí na imagem, pessoal, vocês podem ver, não é? Essa foto é atual, das pessoas que vivem naquela região, e era bem semelhante também às vestimentas, certo? É uma cultura bem interessante. Para vocês que não sabem, não é, a alpaca, ela é um mamífero camelídeo de pelagem mais longa, e a lhama é um mamífero também camelídeo, que é um pouco maior que a alpaca e era muito usado para o transporte de cargas. Então, né, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje e eu venho agora explicar para vocês como é que vai ser nossa atividade. Vocês vão fazer um resumo, certo? Do capítulo 9 do livro que a gente acabou de estudar, não é? Esse capítulo que nós acabamos de estudar. E vão fazer também as atividades da página 124 e 125. Gente, essa atividade, ela é a segunda nota do segundo bimestre, certo? Então, sendo assim, vocês têm até o dia 27 de agosto para entregar essa atividade. Quem não entregar vai ficar sem nota, né? Então, ninguém quer ficar sem nota. Então, vamos fazer a atividade, certo? Vocês têm quase uma semana aí pela frente para realizar essa atividade, certo? E qualquer dúvida, vocês entram em contato, tá bom? Lembrando, o prazo para entrega dessa atividade, do resumo do capítulo 9, que foi isso que nós estudamos agora, mas a resolução da atividade das 124 e 125 é até o dia 27 de agosto, tá bom, gente? Beijinho e tchau, tchau.